No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão que parecia queimar as almas tanto quanto a pele, Miguel apertou o punho ao ver o pai erguer o copo em um brinde falso. "A família unida", gritou o velho, os olhos vidrados pelo vinho barato, enquanto a mãe sorria forçado, ignorando as rachaduras na fachada. Mas Miguel sabia a verdade. Ele era o cimento que mantinha tudo junto, vendendo pedaços de si mesmo nas noites escuras para pagar as contas que ninguém mais via. Ele tinha 28 anos, o irmão mais velho de uma família que mal se aguentava. Nascido em uma casa modesta no bairro de Alfama, Miguel crescera vendo o pai, um pescador desempregado, afundar-se no álcool, e a mãe, costureira, lutando para alimentar 4 bocas. Seu irmão mais novo, Tiago, de 22 anos, era o orgulho da casa, estudante brilhante de engenharia na Universidade de Lisboa, com bolsas e sonhos que pareciam inalcançáveis para Miguel. Mas o que ninguém sabia era que Miguel pagava por aquilo tudo. Nas ruas escondidas da cidade, ele se encontrava com homens ricos, trocando companhia por dinheiro, escondendo sua orientação sexual como um segredo mortal. Não era prazer, era sobrevivência. Cada encontro era uma facada em sua dignidade, mas via no sorriso de Tiago a justificativa para continuar. Naquela noite, a família reunida para celebrar a formatura iminente de Tiago, Miguel sentiu o peso dobrar. Ele havia acabado de voltar de um trabalho que o deixara com marcas invisíveis na alma. Sentado à mesa, ouvia as risadas, mas sua mente vagava para o passado. Aos 16 anos, descobrira sua atração por homens, um segredo que o aterrorizava em uma sociedade portuguesa ainda impregnada de tradições católicas e machismo. Seu pai, conservador ferrenho, cuspia piadas homofóbicas em jantares, e a mãe rezava novenas pela salvação da família. Revelar-se seria destruir tudo. Em vez disso, Miguel escolheu o silêncio, trabalhando em empregos diurnos como garçom e noturnos como bem, o que quer que pagasse. Mas o que veio rápido, durante o brinde, Tiago, embriagado pela alegria, anunciou casualmente que havia conhecido alguém especial, um rapaz da faculdade. O silêncio caiu como uma bomba. O pai derrubou o copo, a mãe engasgou, e Miguel sentiu o mundo girar. Tiago, seu irmãozinho protegido, era gay também. Como ele ousava revelar isso abertamente, enquanto Miguel se sacrificava nas sombras? A raiva misturou-se à inveja, e Miguel saiu correndo para a rua, o coração acelerado. Como Tiago podia ser livre quando ele, o mais velho, carregava o fardo sozinho? De volta à casa, o caos explodiu. O pai gritava acusações, chamando Tiago de aberração, enquanto a mãe chorava, implorando para que fosse uma piada. Miguel, do lado de fora, escutava tudo, debatendo se entrava para defender o irmão ou fugia para sempre. Ele havia vendido sua alma para proteger aquela família, e agora, com a revelação de Tiago, tudo ameaçava ruir. Como ele poderia continuar? A noite se alongava, e Miguel caminhou pelas ruas empedradas de Alfama, recordando os primeiros sinais. Aos 12 anos, Tiago brincava de forma diferente, mas Miguel o protegia, assumindo culpas que não eram suas. Agora, o protegido se expunha, e o protetor se sentia traído. No dia seguinte, Miguel confrontou Tiago em particular, no quarto compartilhado desde a infância. Como você pode fazer isso? Sabe o que o pai pensa sobre nós? Tiago, com olhos firmes, respondeu: eu não aguento mais mentir, Miguel. E você? Por que você se esconde tanto? Miguel sentiu uma punhalada. Ele se escondia por eles, por Tiago. Mas a conversa virou confronto. Tiago acusou Miguel de ser covarde, de não lutar pela própria felicidade. Miguel rebateu, revelando fragmentos de sua vida secreta, os encontros pagos, o dinheiro que bancava os estudos de Tiago. O irmão mais novo empalideceu. Você fez isso por mim. Por que não me disse? Miguel riu amargamente, para você brilhar, enquanto eu apago. A tensão familiar escalou. O pai, furioso, ameaçou expulsar Tiago, e a mãe mediava, dividida entre o amor pelos filhos e as crenças arraigadas. Miguel, no meio, tomava decisões diárias, continuar pagando as contas em segredo ou revelar tudo e arriscar o colapso. Ele começou a questionar sua própria identidade, era gay por natureza, mas sua vida era uma prisão autoimposta. Encontros com clientes ricos agora pareciam ainda mais vazios, cada uma lembrança do que ele sacrificava. Um deles, um empresário chamado Rui, notou sua distração e perguntou:
o que te atormenta tanto? Miguel quase confessou, mas mordeu a língua. Confiança era luxo que ele não podia pagar. Enquanto isso, Tiago enfrentava as consequências na universidade. Amigos o apoiavam, mas boatos chegavam à família, ampliando o abismo. Miguel via o irmão lutar, mas invejava sua coragem. Em uma noite chuvosa, ele decidiu ajudar, arranjou um emprego para Tiago em um café, usando contatos de sua vida noturna. Mas isso trouxe mais conflito. Tiago descobriu como Miguel conseguia esses favores e confrontou-o novamente. Você se vende? Isso é loucura. Miguel explodiu. Loucura é ver você brilhar enquanto eu me afogo. A briga terminou em lágrimas, mas plantou sementes de mudança. Miguel começou a pensar em sair daquela vida, mas o medo paralisava. A família dependia dele. A pressão social pesava. Em Portugal, apesar das leis progressistas como o casamento gay desde 2010, bairros tradicionais como Alfama ainda julgavam. Vizinhos fofocavam, e Miguel ouvia sussurros sobre Tiago. Ele se sentia culpado por não proteger melhor o irmão, mas também ressentido por Tiago não ver seu sacrifício. Uma visita à igreja local, onde a mãe rezava, trouxe mais tormento. O padre pregava sobre pecados contra a natureza, e Miguel saiu tremendo. Sua fé, já abalada, agora era um campo minado. Ele decidiu, ajudaria Tiago a se assumir, mas manteria seu segredo. O custo. Mais noites solitárias, mais trocas vazias. Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel acordava cedo para o turno no restaurante, servindo turistas com um sorriso falso, enquanto sua mente girava em torno da revelação de Tiago. O irmão mais novo, agora exposto, enfrentava o pai diariamente, discussões que ecoavam pela casa pequena. Você me envergonha, berrava o velho, e Tiago respondia com fatos: Portugal mudou, pai. Eu sou quem sou. Miguel intervinha, acalmando os ânimos, mas cada mediação esgotava. Ele via Tiago crescer em confiança, participando de grupos LGBT na universidade, enquanto ele próprio se afundava mais na rotina dupla. Uma noite, após um encontro particularmente degradante com um cliente anônimo em um hotel do Chiado, Miguel voltou para casa e encontrou Tiago esperando. Precisamos conversar de verdade, disse o irmão. Miguel, exausto, sentou-se e ouviu Tiago contar sobre seu namorado, João, um estudante de artes que o incentivava a ser autêntico. Ele me faz sentir vivo, Miguel. Você não tem ninguém. A pergunta doeu. Miguel pensou em Rui, o empresário que às vezes pagava por mais que companhia, conversas profundas que o faziam questionar sua solidão. Mas admitir isso seria abrir uma porta perigosa. Eu tenho a família, respondeu friamente. Tiago insistiu, isso não é suficiente. Você merece amor verdadeiro. O conflito interno de Miguel intensificou. Ele começou a pesquisar discretamente sobre direitos LGBT em Portugal, visitando sites em cibercafés para não deixar rastros. Descobriu comunidades online, histórias de homens como ele que saíram do armário e reconstruíram vidas. Mas o medo de rejeição familiar o paralisava. Seu pai, descendente de uma linhagem conservadora do Alentejo, via a homossexualidade como fraqueza. A mãe, devota, citava a Bíblia em momentos de crise. Miguel se sentia traidor por seus desejos, mas também por esconder quem era. Uma decisão surgiu: ele reduziria os encontros pagos, buscando empregos melhores. Mas a realidade bateu: sem qualificação, as opções eram limitadas. Tiago, por sua vez, enfrentava bullying sutil na faculdade. Colegas conservadores o isolavam, e ele voltava para casa abatido. Miguel o consolava, mas invejava a rede de apoio que Tiago construía. Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, Tiago convidou Miguel a ir junto. Venha anonimamente, pediu. Miguel hesitou, mas foi, escondido na multidão, vendo bandeiras arco-íris e casais felizes. Pela primeira vez, sentiu um vislumbre de liberdade. Mas ao voltar, o pai o confrontou: vi você na TV. O que faz lá? Miguel mentiu, dizendo que era coincidência, mas o incidente plantou desconfiança. A tensão culminou em uma briga familiar épica. O pai, bêbado, acusou ambos os filhos de destruir a família. Tiago defendeu-se, revelando inadvertidamente que Miguel o ajudava financeiramente de formas questionáveis.
O pai explodiu: você é pior que ele. Vendendo-se como uma prostituta. Miguel negou, mas o dano estava feito. A mãe chorou, e Tiago se arrependeu imediatamente. Miguel saiu furioso, vagando pelo Tejo, questionando se valia a pena. Ele havia sacrificado tudo por eles, e agora era julgado. Naquela noite, ligou para Rui, não por dinheiro, mas por consolo. Preciso conversar, disse. Rui ouviu, oferecendo amizade genuína pela primeira vez. Mas a traição veio de onde menos esperava. Tiago, em pânico, tentou consertar contando à mãe sobre os sacrifícios de Miguel, esperando compaixão. Em vez disso, ela reagiu com horror, confrontando Miguel: como pôde se rebaixar assim? Por nós. Miguel sentiu-se nu, exposto. Ele gritou: por vocês. Para Tiago estudar, para o pai beber, para você rezar. A família rachou. O pai ameaçou ir embora, a mãe se isolou em orações. Miguel, pela primeira vez, considerou fugir, deixar Lisboa, começar novo. Mas o laço com Tiago o prendia. O irmão pediu perdão: eu não queria te machucar. Miguel perdoou, mas o ressentimento cresceu. Socialmente, o estigma pesava. Vizinhos comentavam, e Miguel perdia clientes no restaurante por boatos. Ele decidiu confrontar sua identidade, leu livros sobre psicologia LGBT, escondidos. Entendeu que sua repressão causava dano interno, depressão, ansiedade. Uma sessão anônima com um terapeuta online o ajudou a verbalizar: sou gay, mas me odeio por isso. O terapeuta incentivou a aceitação, mas o caminho era longo. Enquanto isso, Tiago prosperava no relacionamento com João, convidando-o para casa, uma ousadia que Miguel admirava e invejava. O ponto de virada veio quando Rui propôs algo mais: deixe essa vida. Venha trabalhar comigo, como assistente. Miguel viu uma saída, mas aceitá-la significava admitir sentimentos por Rui e arriscar rejeição. Ele debateu internamente: segurança familiar versus felicidade pessoal. Escolheu adiar, priorizando a família. Mas o custo aumentava, saúde mental deteriorando, noites insones. Tiago notou e pressionou: pare de se sacrificar. Nós sobrevivemos sem isso. Miguel rebateu: vocês nunca souberam o quanto dependem de mim. Meses se passaram, e a dinâmica familiar mudou sutilmente. O pai, após um susto de saúde, uma queda bêbada que o hospitalizou, começou a questionar suas crenças. Vendo os filhos unidos contra sua tirania, ele murmurava desculpas vagas. A mãe, influenciada por uma amiga progressista, lia artigos sobre aceitação LGBT. Miguel via esperança, mas sua vida secreta persistia, agora com menos frequência. Rui se tornara um confidente, e seus encontros evoluíram para datas disfarçadas, jantares sem pagamento, conversas sobre sonhos. Miguel sentia a atração real pela primeira vez, mas o medo de compromisso o friava. E se eu te machucar? Perguntava. Rui respondia: o risco vale. Tiago, agora formado, conseguira um emprego em uma firma de engenharia em Porto. Ele planejava mudar-se com João, deixando Miguel para trás com os pais. A notícia trouxe alívio e dor: alívio por Tiago escapar, dor por se sentir abandonado. Você vai embora e me deixa com o fardo, acusou Miguel. Tiago negou: venha conosco. Porto é mais aberta. Mas Miguel recusou, preso ao dever filial. A despedida foi emocional, abraços, promessas de visitas. Miguel viu Tiago partir, brilhando em sua nova vida, enquanto ele ficava nas sombras de Lisboa. Sozinho com os pais, Miguel enfrentou o vazio. O pai, sóbrio pela primeira vez em anos, confessou: eu falhei com vocês. Miguel abriu-se parcialmente: pai, eu também sou. Como Tiago. O velho calou-se, processando. Não houve explosão, apenas silêncio pensativo. A mãe, ouvindo, chorou mas abraçou-o: meu filho, porque não disse. Miguel explicou os sacrifícios, e pela primeira vez, eles reconheceram seu esforço. Mas a revelação trouxe novas pressões. O pai lutava com aceitação, alternando entre raiva e remorso. Socialmente, Miguel começou a se integrar. Juntou-se a um grupo de apoio LGBT em Lisboa, anonimamente no início. Ouvir histórias semelhantes o empoderou,
homens que enfrentaram rejeição familiar e sobreviveram. Ele debateu internamente, revelar tudo para Rui ou manter barreiras. Uma noite, após uma reunião, decidiu, contou a Rui sobre sua família, os sacrifícios. Rui ouviu, então beijou-o, um beijo genuíno, sem transação. Miguel sentiu liberdade, mas o medo persistia. E se não der certo? Rui sorriu, então tentamos de novo. Mas o drama escalou quando Tiago voltou para uma visita, trazendo João. O pai, ainda relutante, tentou ser civil, mas uma discussão sobre casamento gay explodiu. Isso é contra Deus, gritou o velho. Tiago defendeu, Deus é amor. Miguel mediou, mas sentiu-se exausto de ser o pacificador. Pela primeira vez, ele se posicionou, pai, eu amo homens também. Aceita ou perca-nos? O silêncio chocou todos. O pai saiu, voltando horas depois com uma garrafa, recaída. A mãe culpou os filhos, vocês o empurram para o abismo. Miguel sentiu culpa, questionando sua escolha. A traição veio de Rui, descobrindo o passado de Miguel por boatos, ele confrontou, você mentiu sobre tudo. Miguel explicou, mas Rui se afastou, precisando de tempo. A perda doeu mais que qualquer encontro pago, era amor real escapando. Miguel afundou em depressão, isolando-se. Tiago, de Porto, ligava diariamente, volta a lutar, irmão. Mas Miguel via seu reflexo, um homem quebrado por escolhas erradas. Ele decidiu mudar, procurou terapia regular, largou os encontros pagos de vez. O custo. Dívidas acumulando, família lutando financeiramente. O conflito moral aprofundou. Miguel questionava, era certo sacrificar-se tanto? A sociedade portuguesa, com suas leis avançadas mas raízes conservadoras, espelhava seu dilema. Em uma conferência LGBT, ele falou anonimamente, compartilhando sua história. Aplausos o motivaram, mas o anonimato o envergonhava. Tiago incentivava, saia do armário completamente. Miguel hesitava, temendo mais perdas. Uma reconciliação com o pai veio inesperada, o velho, em AA, admitiu preconceitos. Eu te amo, filho. Lágrimas selaram o momento, mas a jornada era longa. Rui retornou, perdoando, entendo seus motivos. Eles recomeçaram devagar, construindo confiança. Miguel aceitou o emprego com Rui, mudando para um apartamento compartilhado. Mas a família sentia ausência, a mãe adoecia de saudade, o pai recaía esporadicamente. Miguel visitava, equilibrando vidas. O preço de sua liberdade. Culpa constante. Tiago, casando-se com João em uma cerimônia simples, convidou todos. O pai compareceu, um passo gigante. Miguel viu o irmão brilhar, agora sem inveja, apenas orgulho. Com a mudança para junto de Rui, Miguel experimentou normalidade pela primeira vez. Acordar ao lado de alguém que o amava, não pagava, era libertador. Mas fantasmas do passado assombravam, pesadelos com encontros antigos, inseguranças sobre merecer felicidade. Rui paciente, incentivava a terapia. Miguel progredia, mas o conflito familiar persistia. Ligações da mãe, seu pai sente sua falta. Volte. Ele ia nos fins de semana, vendo o pai lutar contra o vício, a mãe envelhecer. O sacrifício mudara, agora emocional, não financeiro. Tiago, em Porto, enfrentava seus próprios desafios, discriminação no trabalho, apesar de leis protetoras. Ele contava a Miguel, alguns colegas me evitam. Miguel aconselhava resiliência, mas internamente debatia, valia expor-se tanto. Sua vida com Rui era discreta, evitando demonstrações públicas em Lisboa conservadora. Uma viagem a Sintra, mão na mão, trouxe alegria, mas olhares julgadores recordavam realidades. Miguel questionava, somos livres mesmo? Rui respondia, lutamos por isso. Uma reviravolta veio quando o pai sofreu um infarto. Miguel correu ao hospital, encontrando Tiago lá. Unidos na vigília, os irmãos reconectaram profundamente. Obrigado por tudo que fez, disse Tiago. Miguel chorou, eu faria de novo. O pai sobreviveu, mudado, não quer perder vocês. Ele começou a aceitar, até conhecendo Rui em um jantar tenso. Cuide do meu filho, disse o velho.
Miguel viu progresso, mas o custo da doença, contas médicas, o forçou a ajudar financeiramente novamente, esticando seu novo salário. Socialmente, Miguel se engajava mais, voluntário em ONGs LGBT, ajudando jovens em situações semelhantes. Uma história de um adolescente expulso de casa o abalou, e quando seu medo passado, ele decidiu revelar publicamente, postou em redes sociais sobre sua jornada, recebendo apoio misto. Amigos aplaudiram, mas familiares distantes criticaram. O pai leu e confrontou, porque expor a família. Miguel defendeu, para ajudar outros. O conflito reacendeu, mas fortaleceu sua resolução. Rui propôs casamento, um passo ousado. Miguel hesitou, e a família? Rui insistiu, eles virão. Planejando a cerimônia, Miguel enfrentou dilemas éticos, convidar quem? O pai aceitou relutante, a mãe com lágrimas felizes. Tiago seria padrinho. Mas uma traição surgiu, um ex-cliente, reconhecendo Miguel online, ameaçou expor seu passado. Pânico, paga ou conto tudo. Miguel debateu, pagar significava voltar ao ciclo, negar arriscava a reputação. Ele escolheu confrontar, contou a Rui e à polícia. O chantagista recuou, mas o stress abalou o relacionamento. Rui questionou confiança, mais segredos. A tensão culminou em uma briga. Rui acusou Miguel de não se entregar fully. Miguel rebateu, meu passado me define. Eles se separaram temporariamente, Miguel voltando para a casa dos pais. Lá, refletiu, sacrifícios passados o moldaram, mas não o prendiam. Tiago visitou, não desista do amor. Inspirado, Miguel reconquistou Rui com honestidade total. Eles reataram, mais fortes. O casamento prosseguiu, um evento pequeno em Lisboa, simbolizando vitória sobre adversidades. O pai discursou, orgulho dos meus filhos. Mas o drama não acabava. Pós-casamento, Miguel enfrentou discriminação no trabalho, colegas sussurrando. Ele lutou, reportando, ganhando. Socialmente, Portugal evoluía, mas bolsões conservadores resistiam. Miguel se tornou ativista, palestrando sobre conflitos internos em famílias LGBT. O preço. Exposição constante, ameaças online. Ele pagava com coragem, vendo impacto em vidas salvas. Tiago, agora pai adotivo com João, inspirava-o. A família unida visitava, curando feridas. Anos depois, Miguel olhava para trás com misto de orgulho e arrependimento. Aos 35, casado com Rui, eles adotaram uma criança, um menino órfão, simbolizando redenção. Mas educá-la em uma sociedade ainda dividida trazia novos conflitos, escola católica questionando dois pais. Miguel debatia, mudar a criança ou lutar. Escolheu lutar, processando a escola, ganhando visibilidade. O custo, privacidade perdida, mídia sensacionalista. Herói ou provocador, manchetes diziam. Tiago, em Porto, enfrentava similar, seu filho sofria bullying. Os irmãos se apoiavam via chamadas, compartilhando estratégias. Lembra nosso pai, ria Tiago. Miguel assentia, o velho, agora avô amoroso, mudara radicalmente, voluntariando em centros LGBT. A mãe, viúva após a morte pacífica do pai, vivia com eles, aceitando plenamente. Mas memórias de sacrifícios passados assombravam Miguel, valeu o preço. Ele via no filho a resposta, uma criança feliz, livre de fardos. Um confronto final veio com um documentário sobre famílias LGBT em Portugal. Miguel foi convidado a participar, revelando sua história completa. Hesitou, expor vendas passadas. Rui apoiou, é sua verdade. O filme, lançado, trouxe aclamação e backlash. Conservadores protestaram, liberais aplaudiram. Miguel recebeu ameaças, mas também gratidão de jovens salvos do suicídio. O preço moral, questionar se expusera demais. Tiago elogiou, você salvou vidas, como salvou a minha. Internamente, Miguel lidava com trauma residual, terapia contínua ajudava. Ele escreveu um livro, Sombras do Sacrifício, detalhando escolhas e consequências. Best-seller, inspirou debates nacionais sobre aceitação familiar. Mas o sucesso trouxe inveja, alguns acusavam-o de lucrar com dor. Miguel defendia, é para educar. Rui,
parceiro leal, ancorava-o. Sua relação, testada por anos, florescia em mutualidade. O clímax emocional veio em uma reunião familiar, celebrando o aniversário do filho de Miguel. Tiago trouxe sua família, e todos refletiram. Sem seus sacrifícios, nada disso existiria, disse Tiago. Miguel chorou, mas o preço foi alto. Eles discutiram escolhas, certas ou erradas. O pai, antes falecido, seria orgulhoso. A noite terminou em união, mas Miguel questionava internamente: sua vida era redenção ou punição eterna? Com o tempo, Miguel encontrou paz relativa. Seu ativismo cresceu, fundou uma ONG em Lisboa, ajudando jovens LGBT em famílias conservadoras. Casos diários ecoavam sua história, irmãos sacrificando-se, pais rejeitando. Ele aconselhava: escolhas têm preços, mas a autenticidade liberta. Rui gerenciava a ONG, solidificando sua parceria. O filho crescia forte, orgulhoso dos pais. Mas desafios persistiam, leis mudavam, mas mentes demoravam. Uma campanha contra a discriminação trouxe Miguel à TV, debatendo com conservadores. Homossexualidade destrói famílias, argumentavam. Miguel rebateu: mentira e preconceito destroem. Vitória no debate, mas exaustão seguida. Tiago, agora professor, educava sobre diversidade. Seus filhos chamavam Miguel de tio-herói. Visitas frequentes uniam as famílias, curando velhas feridas. A mãe, idosa, contava histórias antigas, lamentando erros passados. Perdoem-me, pedia. Miguel perdoava, mas lembrava o custo, anos perdidos em sombras. Ele refletia sobre moralidade: vender-se foi errado, mas necessário. O debate interno nunca cessava. Uma crise final testou tudo: o filho de Miguel sofreu assédio na escola. Furioso, Miguel confrontou diretores, ganhando, mas o incidente abalou-o. Vale expor-nos tanto? Perguntou a Rui. O marido respondeu: para um mundo melhor, sim. Miguel concordou, redobrando esforços. Seu livro ganhou prémios, inspirando filmes. Sucesso trouxe riqueza, mas ele doava, priorizando impacto. No fim, Miguel sentou-se à beira do Tejo, vendo o sol se pôr. Pensava em Tiago brilhando, em si mesmo emergindo das sombras. A jornada fora de dor, traição, sacrifício e despertar. Mas uma pergunta pairava: foi certo priorizar a família sobre si mesmo, ou o maior erro foi não se amar primeiro?